Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Elton com um coração inquieto para apresentar para vocês esse core inquietum britânico. J.K. Chesterton, nosso grande Gilbert K. Chesterton, aqui a biografia que eu quero já de pronto apresentar a vocês, e Joseph Pearce, da editora Eclese. Recomendo muitíssimo, ano de edição 2017. Aqui nós teremos um pouco da vida desse grande escritor, deste filósofo, este grande jornalista, este grande apologeta da sua fé cristã, católico, esse grande debatedor, um grande literato, poeta, um homem de muitas facetas, um homem genial, um homem digno da nossa admiração e, por que não, eu diria também da nossa devoção. É isso mesmo. Esse grande autor, aqui eu estou também com a autobiografia de Chesterton, aqui quase que uma relíquia, né, da Círculo do Humanismo Cristão, Livraria Moraes Editora, de 1960. Encontrei num sebo em São Paulo, fiquei muito feliz. Grande apologeta, Chesterton. Etienne Gilson, por exemplo, que foi aquele grande medievalista, filósofo medievalista, ele vai dizer que não há uma biografia tão completa, tão extraordinária, tão boa quanto a de Chesterton sobre o Aquinnate, sobre Santo Tomás de Aquino. Ele também vai escrever uma grande biografia a respeito de São Francisco de Assis, que era o seu grande santo de devoção, ao lado de Tomás de Aquino também. Ele que foi casado com Frances, uma grande mulher. Por trás de todo homem, né, diz o dito popular, há uma grande mulher. Chesterton, ele vai dizer o seguinte, diz o seu biógrafo, que ele compreendia de outra forma. Chesterton dizendo com grande efeito cômico e polêmico que por trás de todo grande homem há uma mulher ainda maior. Não é possível compreender realmente o homem que era J.K. Chesterton sem compreender que ele era apenas uma metade. A outra metade caminhava ao seu lado em tudo o que ele fazia. Gilbert e Frances, em um sentido místico, mas muito real, eram um. Ela exerceu sobre ele uma influência invisível, mas muito maior do que a de qualquer outra pessoa em sua vida. Era o silêncio poderoso no qual ele encontrava a paz. Esse coração inquieto encontrou a paz no matrimônio, um matrimônio sem filhos biológicos, mas de filhos espirituais. Ele, por exemplo, vai ter um amor, um carinho tão grande ao lado de sua esposa Frances pela sua secretária e por seus amigos. Um homem que não tinha inimigos, um homem que tinha, sim, adversários intelectuais, tinham pessoas que se opunham às suas ideias e ele se opunha às ideias dessas pessoas, mas como um verdadeiro cavalheiro que era, um homem gentil, um homem bem-humorado, um homem que gostava de tomar chuva, um homem que vai falar o tempo todo sobre a gratidão, sobre esse pasmo que toda criança tem de olhar pela primeira vez as coisas. Ele era até mesmo criticado por isso, chamado muitas vezes de ingênuo. Mas não, Chesterton tinha um coração de criança. Tem uma imagem belíssima de Chesterton ao lado de uma menininha, ele se inclinando, ele tinha um corpanzil, uma estrutura muito grande, quase 2 metros, ali muitos quilos bem distribuídos, né? Ele era corpulento, mas tinha um coração de criança. Tinha esse coração inquieto que Jesus diz que só os mansos, os humildes possuíam. Por isso Chesterton vai escrever uma obra extraordinária chamada Ortodoxia. Grande apologeta cristão. Chesterton vai escrever Ortodoxia em resposta a esse livro aqui, que é o livro Hereges. É interessante que depois que ele escreveu Hereges, de maneira brilhante, um senhor Street vai provocá-lo. Esse senhor Street vai perguntar, afinal de contas,
por que ele faz uma provocação? Começarei a me preocupar com a minha filosofia, disse o Sr. Street, quando o Sr. Chesterton nos tiver oferecido a sua. Ele provoca Chesterton. E Chesterton responde: para quem está pronto a escrever livros após a menor provocação, mas apesar de ter inspirado e criado este livro, o Sr. Street não precisa lê-lo. E se efetivamente o ler, descobrirá em suas páginas que tentei de uma forma vaga e pessoal, através de um conjunto de imagens mentais, e não de uma série de deduções, afirmar a filosofia na qual, enfim, passei a acreditar. Não a chamarei minha filosofia, pois não a fiz. Deus e a humanidade a fizeram, e ela me fez. Esse é G.K. Chesterton, grande apologeta, escritor de hereges, de ortodoxia, né? Orto significa reta, doxo, opinião, aquela opinião reta, mas de maneira magistral ele vai escrever esse livro. Ele vai escrever não um livro dogmático, mas um livro filosófico que nos leva a refletir sobre coisas simples. Por exemplo, ele vai ter um capítulo aqui extraordinário chamado Os Paradoxos, né? O capítulo 5, Os Paradoxos do Cristianismo. Chesterton, que tem essa chave de leitura. Para você compreender Chesterton, é preciso entender que ele sempre escrevia, fazia uso dessa figura de linguagem chamada paradoxo. Ele era conhecido como o príncipe dos paradoxos. Como assim paradoxos? Por exemplo, Jesus, quando ele vai dizer aquele que perder a sua vida irá ganhá-la. Quando ele diz no Evangelho, o humilhado será exaltado, os últimos serão os primeiros. Esse paradoxo, Chesterton se tornou especialista nisso. E nós veremos que nessa obra intitulada A Inocência de Padre Brown, que é a obra que eu quero aqui dar o enfoque no nosso Core Inquietum, Chesterton, ele foi um grande escritor, um grande literato. Ele escreveu uma saga desse padre detetive, fazendo aqui uma comparação com Sherlock Holmes, que exalta o cientificismo, que tem aquela inteligência quase que sobre-humana. Padre Brown de Chesterton é um padre simples, com a sua roupa de padre simples, com o seu chapéu de padre, com um guarda-chuva. E muitas vezes a sua bicicletinha ali, ele vai desvendar inúmeros crimes, ele vai desvendar roubos, assassinatos, porque conhece os meandros do coração humano. Ele tem esse core inquieto, pois é um padre, é um confessor, conhece a alma de um pecador, sabe como agiria um assassino, sabe como agiria um ladrão, porque se coloca no lugar do assassino, do ladrão, inúmeras vezes, pois é aquele que se compadece, aquele que se coloca na dor do outro, e de maneira também psicológica, mas filosófico, e eu diria também teológico, ele vai desvendar os crimes a partir desse mistério da sua fé. Não é um livro dogmático, é um livro de contos policiais. Alguns muito engraçados, com nuances engraçadas, muito bem escrito. Ele é genial, é um grande escritor. E vai trazer para nós essa característica muito peculiar de príncipe dos paradoxos. Ele também que era conhecido como o apóstolo do senso comum, um homem muito simples, que olha que interessante, Joseph Pearce, seu biógrafo, vai dizer que ele não era só admirado. Existe um clamor popular para que Chesterton ganhe a glória dos altares. Em 28 de maio de 95, o editorial da seção de crítica literária Sunday Telegraph trazia o título Um Santo entre os Jornalistas? O artigo foi provocado por uma carta da Argentina assinada por políticos, diplomatas e um arcebispo, e dirigida ao cardeal Hum, de Westminster. A carta pedia pela instituição dos procedimentos formais
para a canonização de Gilbert Keith Chesterton. Olha que interessante isso. E a partir disso começou, ao longo de muitos países do globo, as sociedades Chesterton começaram a surgir no Canadá, no Japão, na Austrália, na França, na Polônia, na Noruega, Inglaterra, várias sociedades espalhadas pelos Estados Unidos, e também nós temos no Brasil a Sociedade Chesterton. Eu queria indicar a saga do Padre Brown, um box que a Sociedade Chesterton lançou de maneira muito especial. Esse livro aqui, ó, da Inocência do Padre Brown, que foi traduzido por ninguém menos que o professor Carlos Noguet, que é um grande filósofo tomista. Imagina só o que é a tradução da Inocência de Padre Brown pela editora da Sociedade Chesterton. Essa minha eu tenho um carinho muito especial, que quando eu a adquiri, eu estava vivendo o relativismo na minha fé, e sem que eu soubesse de quem se tratava, eu adquiri esse livro enquanto esperava o ônibus e fui surpreendido. Meu coração inquieto encontrou um descanso nas histórias deste incrível padre, que de maneira muito simples, muito prosaica, como é próprio do Chesterton, que é o apóstolo aí do senso comum, de maneira muito humilde, esse padre vai nos mostrar o quanto existe em nossa alma a sede do mistério, a sede daquilo que nós não vemos e muitas vezes não sentimos, mas que nós podemos chamar de manifestação de Deus nas nossas vidas. Isso acontecia também de maneira epifânica na vida dos personagens, e não dos bons personagens, acontecia na vida dos vilões, dos assassinos. São inúmeras as histórias em que Padre Brown consegue confessar, o vilão da história consegue tirar uma confissão em um arrependimento sincero, uma contrição perfeita dos condenados. E a obra que eu quero tratar com vocês nesta aula é A Marreta de Deus, ou Martelo de Deus, a depender da tradução, onde nós teremos a incrível história dos dois irmãos, que um é um reverendo e o outro é um coronel, enquanto o reverendo Wilfred está buscando sempre as coisas altas, elevadas, e vendo de uma perspectiva alta aqueles que estão aqui embaixo. O seu irmão, ele vive uma vida mundana, é um adúltero, é uma pessoa arrogante, que está sempre zombando das coisas de Deus, das coisas religiosas, zombando do seu irmão. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa obra maravilhosa do Padre Brown, eu vou apenas trazer aqui essa história, esse conto, mas eu convido você a conhecer todo o livro, que é maravilhoso. Nós temos aqui, por exemplo, a história da Cruz Azul. Chesterton, uma anedota biográfica, ele estava precisando de dinheiro, estava ali na sala de espera do seu editor. Enquanto ele esperava, ele pegou ali um papel qualquer e rabiscou a primeira história. Praticamente escreveu ali num guardanapo qualquer a primeira história dessa série, que seria um sucesso. Já em vida, ele foi aclamado como um grande escritor. Ele recebeu inúmeros condecorações acadêmicas. Ele foi recebido por autoridades em inúmeros países. Chesterton foi uma pessoa reconhecida por sua genialidade, mas nunca deixou de ter uma vida simples, nunca deixou de ser uma pessoa humilde, uma pessoa repleta de valores e virtudes. Eu quero falar um pouco a respeito dos valores e das virtudes que nós podemos aprender com esse padre, que de alguma forma traz elementos aqui do próprio escritor. Esse padre, ele alegoricamente é um pouco do Chesterton. Uma figura risível. Você olha para um padre como esse, e hoje nós estamos vivendo um momento
de crise religiosa, nós temos aqui uma frase muito interessante a respeito da saga do Padre Brown, do grande Jorge Luis Borges, grande escritor argentino. Ele vai dizer: a literatura é uma das formas de felicidade. Talvez nenhum outro escritor tenha me proporcionado tantas horas felizes como Chesterton. Olha que interessante. Chesterton, ele é esse grande autor. Ele é esse escritor que proporciona para cada um de nós horas não só de entretenimento, de felicidade passageira, mas horas de um impacto, aquilo que os gregos chamam de catarse. Nós nos instalamos na realidade, porque nós nos colocamos no lugar de cada um desses personagens. Eu convido você a mergulhar em cada um dos contos dessa primeira obra, esse primeiro livro da saga do Padre Brown, que é a Inocência do Padre Brown, de maneira muito especial o conto que eu refletirei na próxima aula, chamado A Marreta de Deus. Que o nosso coração inquieto possa encontrar, através da literatura de J.K. Chesterton, o descanso e a reflexão necessária para termos também o nosso encontro com a verdade. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.